Oi, meu povo! Cheguei, deu tudo certo. Estamos bem, tô aqui me ajeitando. Gente, é o seguinte, a gente vai falar sobre processo seletivo online. Depois eu vou tirar um tempinho dessa live para tirar as maiores dúvidas de vocês. Eu sei que nesse momento as coisas estão um pouco confusas para algumas pessoas, né? Eu fiz um último post, não sei se todo mundo viu o último post que eu fiz no feed, pra dar uma puxadinha mesmo, sabe, na orelha de vocês, porque vocês estão muito abusadinhos, entendeu? E aí eu precisava alertá-los em relação a o quanto a aviação, apesar de ser um setor tão dinâmico, tão maravilhoso, também exige alguns comportamentos de nós, né? Como comprometimento, disciplina, muito respeito, segmento aí de normas e procedimentos, enfim. Existem muitas coisas que devem ser observadas nessa fase pré-processo seletivo para que vocês tenham oportunidades. E é o seguinte, gente, o processo seletivo online, ele tem algumas diferenças, sim, a respeito do processo seletivo normal, né? Mas eu não tô aqui pra dizer pra você qual vai ser o passo a passo, pipipi, popopó, tá? Creio que aqui a maioria das pessoas deve já ter lido, deve já ter visto o edital da vaga, né? Eu recebi esse edital, mas não pode divulgar, então eu não vou divulgar pra vocês. Eu não vou fazer posts no meu Instagram que contenham partes, parágrafos desse edital, porque eu acabei recebendo, porque as pessoas, né, tem muitas dúvidas, enfim, acabam me enviando, mas eu não posso repassar esse material, tá? Até porque diz lá que é para uso exclusivo dos candidatos. Então já vou até dar um chacoalhãozinho aqui, não fica passando isso para as pessoas, tá? Colocando em grupo e tal. Isso não é legal, porque diz lá que não é para fazer isso, né? Eu acabei recebendo, então eu li, né? Claro, mas não indico aí que vocês... Eu não sou candidato, entendeu? Então, vocês, candidatos, não fica passando esse edital do processo seletivo da Latam para frente, não, né? Tá bom? Vamos respeitar aí direitinho o que tá escrito lá. Outra coisa, gente. Vai ter diferenças, algumas diferenças nesse processo seletivo, né? Em relação ao processo que aconteceu no ano anterior. Então, o que abriu em maio do ano passado... ele era 100% online e era um projeto piloto, que eles chamam, né? Então era como se fosse um teste de como seria fazer um processo seletivo totalmente online. Lembrando que até esse momento nenhuma companhia aérea, pelo menos aqui no Brasil, tinha feito essa modalidade de processo seletivo. Então, era esperado que surgissem questões que precisassem ser resolvidas posteriormente, né? Eles utilizam esses projetos piloto justamente para acabar pontuando, né, questões de melhoria, seja em sistema, seja na tratativa com os candidatos, seja na dinâmica de trabalho das pessoas que estão de fato dentro da companhia aérea. Então eu imaginei mesmo, né, e já tinha comentado com os meus alunos que provavelmente nesse de agora tivessem algumas alterações, algumas atualizações, né? Das maiores alterações e atualizações que a gente notou, uma das principais, eu acho que pode-se dizer, que foi a questão da entrevista individual nesse momento, desse processo, né? As entrevistas individuais desse processo agora vai ser presencial. Então, pelo que eu entendi, eles vão deslocar os supervisores, né? Essas pessoas que são responsáveis por essa entrevista até as principais capitais, as principais bases, para poder dar opções para os candidatos, né? E aí vai rolar aquele deslocamentozinho básico para algumas pessoas, né? Que mais que eu notei? Eu percebi que existem alguns casos que podem se enquadrar, né, em caráter de exceção para que a entrevista seja feita online, mas aí eles vão precisar avaliar caso a caso. Gente, só que assim, eu tô dando uma visão geral aqui para vocês, mas não precisa pilhar com essa informação agora, tá?
Não precisa pilhar com essa informação agora, porque, como vocês viram, esse processo ele vai acabar se arrastando, né? Vai acabar se arrastando um pouco aí até o final do ano. E essas contratações desse processo vão acontecer entre junho e dezembro. Ou seja, não é nada para agora, não é nada para início imediato. Fiquem aí atentos em relação a isso, né, para manter as expectativas aí alinhadas. Imagina ir do Nordeste para São Paulo em 3 dias. Não. Eles vão deslocar os gestores, né, as pessoas que são responsáveis por essas entrevistas, até as principais capitais. E aí, para isso, eu acredito que eles devam fazer algumas pesquisas para saber onde que tá a maioria da galera. Vai ser uma negociação vai ser uma negociação aí com os candidatos, né? Eles com certeza vão achar uma alternativa que seja viável, né? Que seja melhor do que deslocar todo mundo aqui para São Paulo. Até porque, senão, né? Acaba que o processo perde um pouco a essência, né, da proposta deles de democratizar mais o acesso ao processo seletivo. A Latam tem base contratuais em quais capitais? Base de comissários, a Latam tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e Brasília. Acho que é isso. Só que, mesmo que sejam em outras capitais, eles podem também deslocar os gestores para fazer nas dependências do aeroporto. Então, por exemplo, mesmo que, vamos supor, Campo Grande seja uma cidade onde não tem base de comissários, lá tem o aeroporto de Campo Grande, né, que a Latam opera. Então, pode ser que sim, tenha entrevista ali em Campo Grande, mesmo que não tenha base contratual. Como vai ser demorado, quem tem pendências entrará nessa triagem? Não entrará. Quem tem pendências, infelizmente, vai ter que esperar o próximo processo, porque eles deram uma informação muito específica mesmo, tá? Muito específica mesmo, sobre aceitarem candidaturas, né, de acordo com aqueles requisitos especificamente, até o dia 29. Então, não importa, mesmo que o processo se arraste aí até, sei lá quando, até junho, vamos dizer assim, né, para ter início entre junho e dezembro, você precisa estar com tudo certo até o dia 29 agora, dia 29 de janeiro. Senão, já no primeiro momento, vai rolar uma negativa e acaba que vocês correm o risco de ficar mais 6 meses, né, na geladeira por bobagem. Então, quem não tem CMA tá fora. Depende. Se você der entrada no teu CMA até o dia 29 e fizer todos os exames, eu acho que tá tudo bem participar, entende? O que eu não acho legal é quem tomou a negativa fora do período de carência, tá bom? Mário, eu declinei a vaga pra gente em dezembro. Isso conta pra negativa? Não, só o mesmo processo. Mário, vi seu post, faço meu CMA terça, pretendo me inscrever sábado, dá tempo? Acredito que sim, geralmente quando você faz CMA num dia, sai tipo em 48 horas. O passaporte obrigatório no começo, eles não colocaram como requisito nesse momento. Mari, para quem não tem notebook, consegue fazer tudo online? Consegue fazer pelo celular. Mas é o seguinte, gente, vamos falar sobre o processo online. Lembrando que na terça vai ter uma outra live onde eu vou falar mais sobre essas questões técnicas com o Marcelo, com @aeromoço. Então a gente já vinha mantendo uma sequência de lives desde o processo anterior, explicando tudo pro pessoal, né? E a gente vai manter esse esquema, digamos assim, tá? Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas questões, tá? Porque saber o porquê o processo é online ajuda muito, né, na performance de vocês, digamos assim, em relação a essa vaga especificamente. Então, gente, a proposta da Latam desde o início, fazendo esse processo seletivo online, foi democratizar mesmo o acesso, né, ao processo. Então, como em todos os outros anteriores, nos últimos anos até então, as academias, né, a academia especificamente, sempre ficava muito cheia
né? E acabava rolando essa confusão de, nossa, eu tenho que vir de não sei aonde, de daqui, dali, piriri, pororó, sabe? Eles acabaram negociando, né, esse processo online para que as pessoas tivessem menos limitações para participar, ou seja, a empresa ela tinha o desejo, tinha o intuito de alcançar candidatos que de repente não pudessem participar de um processo totalmente presencial por conta de toda essa questão do deslocamento, que a gente sabe, né? É tempo, é dinheiro, tem pessoa que trabalha, tem pessoa que estuda, tem seus compromissos familiares, então é mais difícil, né? É mais difícil. Então, a empresa veio muito com esse pensamento, assim, de precisamos dar acesso e dar oportunidades para além daquele núcleo que pode fazer aquilo que era feito até hoje, entende? E isso é muito bom, porque isso acaba aumentando consideravelmente a gama de diversidade, né, de candidatos. Hoje, quando você entra, por exemplo, lá no vagas.com, eles dizem claramente que um dos grandes objetivos da empresa é ter um time diverso, ter um time múltiplo, que vem de diversas regiões, né? Eles falam que o tripulante de... Eu vou até abrir a vaga aqui, no meu computador, deixa eu ver se eu encontro, assim fácil na live. Porque eu quero lembrar a palavra que eles usaram especificamente, mas eles falam que o tripulante da Latam vai ter que lidar com diversidade, né? Lidar com todos os tipos de clientes, equipe. Eles gostam dessa questão das equipes múltiplas, né? Por quê, gente? Por quê? Porque para a empresa de fato entregar diversidade e representatividade, né, socialmente falando, não tem como a empresa abrir um processo onde pessoas de uma região específica pudessem ser priorizadas, entende? Então, acaba que no fim das contas, encontrei aqui a vaga. Acaba que no fim das contas seria totalmente contraditório, né, deles buscarem esse time diverso, deles buscarem aí pluralidade, né? Seria muito contraditório por parte da empresa querer isso e não abrir aí, né, a oportunidade para que outras pessoas participassem. Então, é muito, muito interessante que vocês se atentem que o fato do processo seletivo ser online diz muito mais do que um fator técnico. É algo que está ligado intrinsecamente aos valores e às prioridades da empresa nesse momento, entendeu? E aí, aqui na descrição da vaga está escrito: entendemos que quanto maior a diversidade, a pluralidade das pessoas em nossas equipes, melhor será nossa compreensão e qualidade dos serviços prestados a nossos clientes. Então, traduzindo, o que isso significa? Quanto mais o meu time for diverso, quanto mais o meu time representar, né, aquela sociedade em que faço parte, mais clientes sentirão a identificação necessária para que consumam os meus serviços e os meus produtos, entendeu? Então, eu sempre convido vocês, eu sempre convido os meus alunos, eu sempre convido as pessoas que vêm conversar comigo sobre esse tema de seleção e etc. a olhar os detalhes, sabe? A olhar as linhas de descrição. O que isso quer dizer? Né? Qual é o sentido dessa frase estar aqui colocada? Porque vocês podem ter certeza, gente, cada vírgula que é publicada na rede social de uma empresa aérea, acho que de qualquer empresa multinacional, né, é pensada.
Cada linha do que está escrito ali tem um motivo, tem um propósito. E é muito importante para o candidato que ele entenda quais são esses propósitos para que ele possa entregar na seleção aquilo que a companhia aérea espera, né? Então, o fato do processo seletivo ser online vai muito além de questões de é mais fácil, é mais rápido, uma coisa técnica. Não é simplesmente técnico, existe um porquê. E aí eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos: você está alinhado a esse porquê? Se te perguntarem esse porquê, você sabe falar a respeito disso? Tá? Então, da mesma maneira que a empresa ela tem essa intencionalidade, né, ao publicar uma vaga e ao descrever os requisitos para essa vaga, você também tem que ter intencionalidade na hora de falar sobre você, na hora de se apresentar e na hora de participar, né, do processo dessa empresa, entende? Ninguém tá lá por acaso. Ninguém vai porque, vou porque deu na telha. A gente sabe que não funciona bem assim, né? Existe uma gama de concorrência muito grande para essa área. E o mercado da aviação por si só é muito, muito, muito instável. Um dia tá tudo bem, no dia seguinte já não tá, entende? Ou seja, compreender esses aspectos, né, na publicação de uma vaga é essencial, gente. É essencial. Por quê? Porque fica mais fácil de você fazer a conexão que você precisa entre quem você é e o que a empresa deseja a respeito do candidato, entendeu? Eu poderia ficar aqui e vai chegar esse momento, daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões técnicas do processo seletivo online, porque é necessário, né? Mas eu poderia chegar aqui dizendo para você: faça isso, faça aquilo, tenha um computador, pipipi, popopó. Mas é aquilo que eu disse. Eu tenho uma responsabilidade e um propósito mesmo, sabe? Comigo mesma, com a minha empresa, com esse trabalho que eu me proponho a fazer, justamente de trazer um ponto de vista diferenciado para vocês, entendeu? Por isso que o nome o nome do meu evento vai ser Aviação Fora do Óbvio. Por isso que desde o início, né, dos primórdios ali, que eu comecei a levar essa coisa do digital a sério, né, eu falo aviação fora do óbvio. E não é aviação fora do óbvio só porque, nossa, ela tem o braço todo tatuado, porque hoje em dia isso nem é uma questão, né? Quando eu comecei era uma questão. Se era, né? Nossa, comissária com o braço tatuado? Gente, isso é muito estranho. E era muito estranho mesmo, viu, gente? Assim, para as pessoas de fora, né? Hoje já não, hoje não é uma questão, e que ótimo, significa que a gente evoluiu, né? Só que esse movimento que começou há anos e anos atrás vai dando continuidade através da democratização mesmo, entendeu? Do setor, porque quem consome aviação hoje não é mais a classe A. Quem consome aviação hoje é o público, né, no geral. Eu lembro, deixa eu ver o comentário do Arthur. Eu lembro, te sigo desde essa época e isso já mostrava a mudança da essência da empresa, exatamente. É aquela coisa mais tradicional, né? Aquela coisa mais, como que eu posso dizer? Mais antiga, né? Já passou, gente. Já passou. Esses conceitos, eles já estão ultrapassados, né? Deixa eu responder uma dúvida aqui. Mari, quando a pessoa não é aprovada nas seleções e se candidata novamente, eles sabem que aquela pessoa já teria se candidatado outras vezes? Sim, eles sabem. Eles sabem quantas vezes essa pessoa se candidatou, qual foi a etapa que essa pessoa parou, enfim. Eles sabem sim, tá? Tem arquivo. Amo uma aviação inclusiva. Eu também amo. Significa que mesmo que a passos lentos, né, de formiguinha, estamos avançando como sociedade, não é verdade? Né? E aí, enfim, apesar de termos toda essa questão, né, da democratização,
do novo, das atualizações, sabe? Apesar de tudo isso, é importante que existem critérios na profissão de comissário que são inegociáveis, né? Existem critérios dentro da profissão que não importa, pode passar 200 anos, pode ser que daqui, sei lá, 10 anos a gente ande de tênis e cabelo azul dentro do avião, o que nem é tão fora da realidade assim, se vocês querem saber, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai lá para a missão do cargo, na descrição, né? Cumprir as normas previstas nos manuais, ou seja, cumprir normas, zelar pela segurança, né? Compreender a seriedade, né, da engrenagem da aviação funcionando é essencial também. Respondeu outra pergunta da Ariane. Mari, perdão pela pergunta meio fora do assunto, mas você acha que a empresa tem algum preconceito na gente que é mãe, está se candidatando? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, ser mãe exige muito da gente e esconde habilidades muito importantes aí para a profissão. Inclusive, pouco tempo atrás, uma comissária da Azul, se eu não me engano, saiu naquela página Razões para Acreditar, lembra? Que, não sei se vocês lembram, se vocês viram, ela cuidou de uma criança, não sei se era um bebê, não era um bebê, já era uma criança maiorzinha assim, durante o voo, e ela pegou essa criança no colo, fez dormir, né? Enfim, prestou um atendimento bem incrível, e ela saiu nessa página Razões para Acreditar, foi destaque de atendimento, então, Não que outra pessoa não fizesse, mas com certeza o fato dela ser mãe acabou despertando ela para essa atitude, né? Então é muito, muito, muito legal. Depois que as vagas se fecham, qual a média de tempo para eles começarem a chamar? Depende de várias coisas. Por isso que tem um período longo. Se candidatando na vaga, vocês vão receber o edital, tá? E aí lá tem todas as datas certinho, ok? Mari, acredita que nos testes será utilizado a mesma plataforma do ano passado, Job Coach? Acredito que sim, mas não tenho certeza. Não tem como saber, tá? Isso aí a gente vai ficar sabendo quando eles começarem a enviar os links, tá? Mas o que eu tava dizendo, por mais que essas questões de modernidade e avanço, etc, sejam coisas interessantes e importantes, a essência da profissão é sempre trabalhar para que a engrenagem da aviação funcione bem, né? E isso envolve cumprir procedimentos, cumprir normas, zelar pela segurança. Está escrito aqui na missão do cargo. Cumprir rigorosamente os processos técnicos de serviços e segurança relacionados à operação do voo, zelar pela eficiência operacional de toda a cadeia. Então, veja bem, né? Veja bem. Apesar de estarmos evoluindo muito nessa questão, isso nunca pode ser deixado de lado. E me preocupa porque muitas pessoas têm visto a forma como o processo está sendo levado e acabam esquecendo dessas questões, entendeu? Então, assim, processo seletivo online. Processo seletivo online, o que você precisa saber a respeito disso? Que eles buscam democratizar, eles buscam dar oportunidades para o máximo de pessoas possível, eles buscam de fato uma representatividade e uma pluralidade maior para a empresa. No entanto, os requisitos inegociáveis da profissão continuam sendo inegociáveis e continua sendo extremamente necessário que as pessoas que estão entrando nesse mundo, né, saibam disso. Por quê? Porque acaba que muita gente acha que ser comissário é fazer pernoite, arrastar a malinha. E não é bem assim que funciona. Aliás, não é nada assim que funciona, né? Outra hora a gente pode falar sobre isso mais especificamente, né? Aí você me pergunta, Mari, como que o processo seletivo online funciona? Gente, ele funciona exatamente da mesma maneira que o processo presencial, né? Com a exceção que tudo é observado através de uma tela de computador.
isso acaba atrapalhando um pouco algumas pessoas que não têm facilidade ou não têm familiaridade com as ferramentas, né, do online. Porém, estamos em 2023, né, galera? A gente precisa saber usar um Google Meet, entendeu? A gente precisa saber usar um vagas.com, entendeu? É muito importante, né? E claro, quando a gente faz um processo seletivo online, toda a questão da forma como a gente se apresenta, da forma como a gente se comunica, acaba também mudando um pouco, né? Porque você tá ali com uma tela entre você e o recrutador. Não é a mesma coisa de você estar olhando no olho. Por exemplo, aqui no Instagram, eu me sinto extremamente próxima de vocês, mas é porque eu já faço isso há quantos anos, há quanto tempo, não é verdade? Então, a gente precisa compreender que o processo seletivo online, ele tem algumas particularidades e para a pessoa que não está acostumada a fazer isso, vai ser um desafio, entendeu? Requisitos não, né? Informações técnicas aí precisam estar extremamente alinhadas. Equipamentos, né? Você precisa saber que o seu celular ou que o seu computador dá conta de fazer um processo seletivo online, né? Conexão com a internet. Se eu sei, por exemplo, que tal horário na minha rua começa o DJ Henrique de Ferraz com os randandan dele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, o meu vídeo nesse horário? Não, eu vou prestar atenção ali ao momento que é mais oportuno, né, para que eu faça aquilo com mais tranquilidade possível. Outra coisa também que as pessoas esquecem muito, a apresentação pessoal do processo online é igual à apresentação pessoal do processo presencial, gente. Igual, tá? Então, não é porque é online que eu vou aparecer aqui assim, bum, entendeu? Do jeito que eu acordei. Sem uma make, né? Sem um batonzinho, com meus cabelos tudo pro alto, não é verdade? O processo seletivo online, por mais confortável que ele deixe a gente aqui na nossa casinha, no nosso ambiente, continua sendo uma ferramenta de avaliação ao nosso respeito. Então, essas questões, elas precisam ser avaliadas, entendeu? Vídeo que você fala é um vídeo de apresentação pessoal? Sim, exatamente. Eles vão pedir para vocês fazerem isso em um momento, entendeu? Do processo. Então, isso precisa estar alinhado à questão, né, do comportamento. É como se tivesse, assim, 3 pilares. O processo seletivo online, ele tem 3 pilares, vamos colocar assim. Então, claro, primeiro pilar técnico, que você vai ter que se preparar em relação a essa questão das ferramentas e etc. Segundo pilar, o pilar do comportamento, então a forma como eu me comunico, a forma como eu me apresento diante de tudo que tá acontecendo ali, precisa ser adequada a essa realidade. E terceiro, o pilar do conhecimento, né, a respeito da essência do processo. Então, eu preciso, como eu disse para vocês lá no início, entender, né, por que tá acontecendo daquela forma. Porque aí isso vai me dar repertório para que eu consiga fazer conexões entre quem eu sou e entre o que a empresa pede, entendeu? Que eu faça nesse processo. Estrangeiros podem se candidatar na vaga? Se tiver naturalidade brasileira ou... Eu acho que pode sim, se tiver... Esqueci agora, tem um documento, né, que o estrangeiro pode tirar aqui no Brasil. Esqueci o nome desse documento, alguém me lembra? Como se fosse o RG do estrangeiro aqui no Brasil. Deixa eu ver. Para meninos, você acha que ainda será preciso tirar barba para o processo? Isso é básico, mas meu processo foi em 2019, estou meio por fora. Não precisa. Pode fazer de barba, tá? Pode fazer de barba. Mas assim, usando bom senso. Tá? Usando bom senso. Registro Nacional dos Estrangeiros. Isso mesmo. Se chama RNE, esse documento. Se você tiver RNE, pode se candidatar. Eu preciso ter CMA no momento da inscrição? Sim. Pelo menos... eu só vou conseguir tirar o meu no dia 31. Aí vai ser uma opção de... Você vai arriscar, né?
Porque logo na inscrição eles pedem para vocês preencherem um formulário, dizendo tudo lá, entendeu? Que tem tudo lá. Então, eu não vou dar uma dica aqui que de repente te induz a fazer alguma coisa que vai dar ruim depois, entendeu? Você vai ter que usar a sua própria consciência para entender esse contexto. Quais testes está tendo nesse processo seletivo? Português, perfil comportamental, prova de conhecimento da ANAC, tá? Eu já tenho o CNH, só preciso renovar. CCF. Não, que agora não se chama mais CCF, agora se chama CMA. Pode renovar normal, só em qualquer clínica. Está ajudando muito, adoro você. Obrigada, estou aqui com esse objetivo mesmo. Essa é a minha função. A minha função é o seguinte, eu não vou voar agora, não quero voltar a voar agora, tá? Vou cuidar das minhas crias, ok? Então, tenho que voar através de vocês, entendeu? Então, quanto mais aluno meu estiver voando pra mim, mais eu tô voando também. Querendo ou não, é uma partezinha de mim que tá aí. Vai ter espanhol e inglês? Vai ter, mas só pra triar, não vai ser eliminatória. O mesmo número do CCF ou do CMA? Não, número do CCF não. O CCF ou o CMA tem data de validade. O que tem número é o CANAC, que é o seu código ANAC, tá bom? Eu fiz curso de Libras. Você acha que é um grande diferencial? O curso de Libras não é um grande diferencial. O diferencial mesmo é você saber se comunicar em Libras, tá? Porque o curso, ele é uma ferramenta, né? A gente precisa entender como utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Onde acha o código do CCT? Não, gente. Código do CCT não. É a data do CCT, é a data que você foi aprovada. Código do CCT não tem. Tem código ANAC, que vai ser o código para tudo seu que é relacionado ao ANAC. Aí você tem que entrar lá no site, nas consultas e licenças, eu acho que colocando seu e-mail e seu CPF, se eu não estou enganada, você consegue ver lá. É necessário colocar o código ANAC do currículo? Essencial. Você acredita que será uma nova tendência nas outras companhias esse formato online? Sim. Sim, eu acredito que será uma nova tendência, porque facilita para a empresa também em relação a custos. É mais barato para a empresa. Não é barato, mas é mais barato do que receber todo mundo ali na sede, né? Mas não é barato. Precisa colocar emissão ANAC no CV? O que é emissão ANAC? Eu não sei o que é emissão ANAC. Se você está dizendo de código ANAC, sim. Data de CCT também, data de CMA também. Mari fala um pouco sobre o fit cultural. Fit cultural são perguntas de cunho pessoal e profissional que vão avaliar se você está de acordo com aquilo que a empresa deseja em relação ao seu comportamento e ao seu perfil, entendeu? Então, por exemplo, se eles estão precisando muito, se eles estão querendo muito pessoas que saibam lidar com empatia, com diversidade, com compreensão da qualidade dos serviços, etc., nos testes de fit cultural, eles podem fazer perguntas a respeito desses temas para saber como é que você se comporta diante disso. Data de CCT, que é isso? Data que você foi aprovado na ANAC. Sobre as provas, como eles fazem? Colocam uma nota de corte? Só avaliam aquele pessoal que passou e já eliminam todos ou algo assim? Não, Bru. Gente, é assim, a forma como uma empresa vai avaliar vai depender muito da necessidade da empresa naquele momento especificamente, tá? Então, o que acontece? Geralmente não tem uma nota de corte específica, né, no início. Depende de qual vai ser a média geral, entendeu? Por exemplo, vamos supor, isso é um exemplo, vamos supor que a empresa tem estabeleça uma nota de corte. Não, vou colocar nota de corte 8. Só que 90% dos candidatos tiraram menos do que 8. Muito provavelmente, eles não vão ter candidatos suficientes para suprir a demanda daquele processo seletivo, mesmo que a demanda inicial.
Então, geralmente, essa triagem por notas, né, ela vai acontecendo de quem tirou a maior para quem tirou a menor, mas sem uma nota de corte específica necessariamente, ok? Geralmente funciona dessa forma. Então, não é que, nossa, eu tirei tanto, eu vou, se eu não tirei, eu não vou. Não é bem assim que funciona. Tanto que no processo anterior, o que a gente percebeu? Que as pessoas que tiveram as melhores notas, conforme eles enviaram a devolutiva, né, por e-mail, elas foram sendo chamadas primeiro, e aí as pessoas que tinham tirado notas mais baixas receberam um e-mail, né, falando, olha, de acordo com a sua nota, eu não vou te priorizar agora, mas fica de stand-by aí durante um tempo que daqui a pouquinho eu te chamo. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, eles chamaram essas pessoas, né? E aí deram prosseguimento. Com entrevista, com dinâmica de grupo, enfim, com tudo que era necessário ali no processo naquele momento. Então, não é por isso que eu devo, por exemplo, deixar de me preocupar em me preparar para esse momento, mas, né? Também não preciso me desesperar caso eu não tenha tirado 100, por exemplo, em todos os testes, entendeu? É mais ou menos assim que funciona essa questão da nota de corte. Ser uma pessoa com perfil de líder pode ser bem visto ou pode parecer uma pessoa difícil de lidar? Depende do tipo de líder que você é. Depende do tipo de líder que você é. Você pode ser um líder incrível e pode ser um líder difícil de lidar, entendeu? Você pensa em trabalhar em RH da companhia aérea? Seria muito bom se eu conseguisse um estágio no RH. Vou precisar fazer estágio esse ano que eu tô terminando a faculdade. Seria excelente. Mas não sei, né, gente? Eu não sei como é que vai ser a minha rotina, principalmente com 2 bebês. Então eu preciso avaliar questões que vão além, entendeu? De ser simplesmente na aviação. Dá para descobrir a nota na hora que faz os testes? No vagas.com eu acho que não, só no GUP, mas não tenho certeza. Mário, os testes são de alternativa? Sim. Sim. A cabeça tá explodindo de insights. Linda. Mari, dúvida, você acha que labirintite te tira de ser comissário, tipo uso de medicação para vertigem? Arthur, eu conheço comissários que têm labirintite, então eu acho que não. Agora, quem vai decidir isso... Gente, tudo que é relacionado a problema de saúde, assim, que a gente tem, quem define em qual nível, digamos assim, isso é aceitável ou não para aviação, é o médico credenciado da ANAC. Porque, eu não sei, existem vários níveis, né, digamos assim. Eu, por exemplo, eu tenho rinocinusite. Então, eu durante vários anos da minha vida fiz tratamento. Quando eu fiz meu CMA, isso foi questionado, mas nunca foi uma questão. Nunca foi algo assim que, nossa, opa, então isso aqui é um ponto de atenção. Mas eu conheço outras pessoas, por exemplo, que têm crises terríveis, que precisam primeiro passar por um tratamento e depois dar continuidade aí ao CMA. Então, nossa definição de saúde... Nessa definição de saúde, eles falam que o motivo foi por algo de saúde ou não? Não. Se você não tiver saúde para ter a profissão, você não tira nem seu CMA. Isso não diz respeito à companhia aérea. Diz respeito à ANAC, quando você faz CMA. Vamos lá. Mari, você acha que os testes de língua contam ou é só para nivelamento? É só para nivelamento, tá escrito no edital. Quais testes para internos? Não tem testes para internos. Outra coisa, uma personalidade animador pode atrapalhar? Gente, vamos lá. Vocês precisam entender uma coisa. Que não tem um tipo de personalidade específico que pode atrapalhar e pode ser ideal ou pode não ser o ideal. A questão é o que você faz com a sua personalidade, entendeu? A questão é como você lida com isso, qual a sua conduta racional a respeito de quem você é. Você pode ser uma pessoa introvertida ou extrovertida, você pode ser uma pessoa comunicativa ou não, você pode ser uma pessoa extremamente sociável ou não. Isso não importa. Importa é como você lida com isso, como é que você faz isso acontecer dentro da tua realidade. Quais são os benefícios que você tem sendo dessa maneira, né? E todos nós temos nossas qualidades e defeitos que podem ser apresentados ali para a empresa aérea naquele momento.
Então, vocês precisam super se desprender desses rótulos, entendeu? Porque são ferramentas maravilhosas de autoconhecimento para que a gente saiba falar sobre a gente, para que a gente saiba exatamente quem a gente é, quais são os nossos impulsos. Mas essas características por si só não dizem nada. Só diz como a gente... o que diz alguma coisa é como a gente se comporta em relação a isso, entendeu? Então, na aviação, é muito importante que exista, por exemplo, numa tripulação, pessoas que têm diversos tipos de personalidades. Senão, eles não estariam buscando, né, gente, a pluralidade que eles tanto falam. Não é só uma questão de região, de quem vem, quem não vem, entendeu? É uma questão de que, poxa, é fato que uma pessoa, por exemplo, mais animada, mais extrovertida, vai lidar bem com determinados tipos de situação. E uma pessoa que não seja tão assim, vai lidar bem com outros tipos de situação. E tá tudo bem, entende? Por isso que eu falo que a questão do processo seletivo, ele vai muito além dos rótulos. É porque a gente precisa saber o que a gente faz com isso, entende? Então, não interessa se você é uma pessoa super divertida ou se não, se você tem um senso de humor mais, né, mais contido. Não importa, por exemplo, se você é uma pessoa que tem super facilidade de ir lá e falar em público ou se isso é um pouco mais difícil para você. Desde que você saiba exatamente qual é a função que vai ser designada para você, quais são as suas missões dentro daquela função e como fazer isso acontecer, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante para isso. E assim, para não fugir completamente do tema, tá? De processo seletivo online, isso também tá relacionado a essa questão. Porque eles avaliam também a forma como a gente lida, entendeu? Com N coisas no processo seletivo online. Então, o autoconhecimento e o processo de desenvolvimento pessoal como um todo que a gente se propõe a fazer ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, são importantes por causa disso. Não existe essa de virar robô para entrar na profissão. A gente só precisa entender quem a gente é para encontrar a nossa melhor versão dentro daquilo que a gente precisa fazer, tá? Ontem mesmo fiz todos os passageiros rirem fazendo um speech. Porém, nunca deixar de lado a segurança de voo, que é o principal. Exatamente. Você pode ser um comissário brincalhão ou não. Desde que sua função esteja sendo feita, você esteja tratando as pessoas bem. Eu acho que esse é o principal, né? Mari, quanto tempo de mentoria você acha que a pessoa consegue ficar preparada? Eu acho que não depende de tempo de mentoria. Eu acho que digamos assim, que o tempo de mentoria seria a disponibilidade. Você precisa ter, além de disponibilidade, você precisa ter disposição. Você precisa ter disposição, tá? Então, assim, você pode fazer 1 ano de mentoria e nunca se sentir pronto. E você pode nunca ter feito mentoria na vida e passar no seu primeiro processo seletivo. Então, é relativo, entendeu? Por isso que o processo de mentoria, ele é tão específico, individual, sabe? No dia 7, que vai ser o webinar Aviação Fora do Óbvio, eu vou explicar com muito mais detalhes toda essa questão, né? Até porque eu vou lançar um produto que vai ser muito importante para vocês, entendeu? Para entender todo esse processo, para entender toda essa questão. Mas é muito relativo, tá? É muito relativo. Pode tatuagem? O Elber Vasconcelos. Tá aí um comissário que tem braço, perna, fechado, tudo. Saudades. Eu me senti mais seguro na entrevista online do que na presencial. Sei lá, acho que a gente fica mais confiante, inclusive pra dinâmica. Loure, eu entendo, mas tem muita gente que sente o contrário, que sente mais confiança na presencial, tá? É isso por enquanto, tá? Fiquem atentos, porque essa é a segunda live de 6, tá? Essa é a segunda live de 6 lives que eu vou fazer. E no dia 7/2 vai ser a principal, porque vai ser a live mais completa, vai ser a live mais top, mais incrível. Pensa assim num conteúdo que eu tô escrevendo faz 1 mês. Pois é, exatamente. Então vai ser bem interessante, tá?
vocês participarem. Daí avisando vocês, a próxima a gente vai falar sobre o poder da autenticidade, tá? A gente vai falar sobre o poder da autenticidade. A gente vai falar mais sobre essa questão do autoconhecimento, do não entrar nessa caixinha, ok? Beijo, meus amores, boa noite. Não fique de fora, não fique de fora. Eu garanto pra você que você não vai se arrepender, tá bom? A sinfonia do DJ Henrique de Ferraz aqui, entendeu? Beijo, gente. Tchau, tchau.